os melhores e piores na partida de hoje, se é que a gente pode falar que alguém foi melhor, né? Cara, eu normalmente coloco 3-3, né? 3-3. Os 3 melhores eu não consigo achar 3 melhores com convicção. O Fabrício Bruno, mais uma vez, fez uma partida dentro do protocolo dele, né? Dentro dessa média dele. Hoje, um jogador mediano sobressai sobre os outros, entendeu? Então, acho que a partida dele, nota 6, 7, já é o suficiente para colocá-lo como um dos destaques da equipe. Eu vou de... Cara, difícil, cara. Eu vou de Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho trouxe pelo menos um certo grau de sobriedade ali na lateral direita, coisa que o Wesley, pelo amor de Deus, o Wesley é horroroso. Eu sempre tive a opinião que o Wesley é burro, mas eu tô começando a achar que não é só burrice, tá? E o outro eu vou no Pedro, cara. Eu achei que o Pedro, no primeiro tempo, tentou uma bola, matou no peito, girou, fez o gol. Eu não entendi qual foi a substituição do... Se fosse uma substituição para fazer o que o Cleitinho falou no intervalo, meter o Cebolinha e o Luiz Araújo na ponta e deixar o Bruno Henrique de referência no ataque, eu até entenderia, porque você vai botar 3 jogadores velozes para tentar puxar contra-ataque. Quando ele tirou para botar Gabigol, eu não consegui entender nada. O Gabigol, ele tem mais mobilidade do que o Pedro. O Gabigol, ele não é mais rápido do que o Pedro. Ele é até mais rápido que o Pedro, mas não o credencia a colocar como um jogador de velocidade. Agora os piores, brother. Cara, os piores, brother. Agora que são elas, jogador. Não, Agora que são elas. Eu podia citar vários, mas eu vou dentro dessa minha lógica dos 3. E aí não tem como fugir, cara. Eu vou fazer só um asterisco aqui, eu não vou colocá-lo, mas o Arrascaeta, mais uma vez. Quem é que tá botando essa parada no grupo aí? Não, eu vou banir lá, não é seguidor nosso, não. Deve ter entrado alguém de sacanagem. Ah, tá bom. Mais uma vez, eu vou ter que só fazer um asterisco. O Arrascaeta, que é um jogador que tem que ditar o ritmo da equipe, não conseguiu jogar mais uma vez, tá? Alguma coisa tá acontecendo, mas eu não tenho como deixar de citar 3 jogadores. O Wesley foi mal, o Ayrton Lucas foi mal, o Rossi inseguro. Para mim, o gol da vitória do Santos é insegurança dele. Mas eu vou citar novamente 3 jogadores. Um, para mim, é o Gerson. Como é que é o nome dele? Aquele árbitro lá, Paulo César, concordou com o Rafa, de que não era bola para expulsão. Mas para mim é mais uma vez uma imprudência e uma irresponsabilidade do Gerson, sabendo que isso, como isso é critério, é um risco dele fuder o time todo. Então, mais uma vez, eu vou no Gerson, que como segundo volante não tem mais nada, não resta mais nada do Gerson de segundo volante. Eu sempre tenho a teoria de que tanto o Gerson quanto o Arão jogaram em funções diferentes por conta do que o JJ ficava toda hora cobrando deles. Sem o JJ, o Gerson não pode jogar de segundo volante, tá? E acho que ficou credenciado. Agora, se o Tite aprendeu com isso, eu acho que não, tá? Acho que possivelmente nos próximos jogos o Gerson vai continuar sendo uma opção para essa função. E aí, gente, desculpa, eu vou ter que mais uma vez citá-los. Nessa nova era do Flamengo, de 2019 para cá, a gente sempre teve esses 2 jogadores como os goleadores da equipe, no geral. São sempre os jogadores que iam resolver o nosso problema. Sempre os jogadores de maiores status são eles 2. Um é ídolo, os 2 são ídolos, né? E um ainda mais ídolo por conta da quantidade de gols e também das finais, né? Dos gols decisivos. Mas, galera, Bruno Henrique e Gabigol, que já foi disparado a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Ambos chegaram à seleção. Eu acho que ambos poderiam ter, inclusive, uma história na seleção até maior, principalmente no tempo em que eles estiveram jogando bem e o Tite não respeitou isso, hoje treinador do Flamengo, né? Por exemplo, em 2019, o Tite e o Bruno Henrique e o Gabigol eram para estar na seleção fixo. Mas, enfim. Hoje, os caras não são sombra do que eram, cara. Um Bruno Henrique que a gente fica muito esse negócio, o Bruno Henrique, depois que ele voltou da lesão, ele jogou 2, 3 jogos bem. Na Copa do Brasil, quando a gente mais precisou dele, ele não estava lá. A gente fica muito preso a esse jogo do Botafogo, né? E que realmente foi a melhor atuação de um jogador. Cara, eu vou dizer que o jogo do Botafogo,
eu acho que foi a melhor atuação de um jogador no ano, se a gente ficar em um jogo só. Eu acho que é esse, talvez. Talvez tenha no começo alguma do Pedro, que o Pedro também fez bastante gols, tal, mas eu acho que a do Bruno Henrique. Mas a gente ficou muito preso a isso. Já tem pelo menos uns 6, 7 jogos que o BH não joga nada. E agora também está entrando nesse rol das inutilidades. E o outro, mais uma vez, é o Gabigol. Desculpa, galera, eu vou cobrar dentro do... Se eu coloco o Gabigol no top 5, no top 3 dos maiores ídolos do Flamengo, ele tem 26 anos, eu vou ter que cobrar ele na mesma altura. Se ele fosse um veterano, de 37 anos, eu faria minha ponderação. Mais uma vez, o Gabigol foi um inútil. E aí, mais uma vez, eu culpo o Tite. Se você tá com um a menos, tem essa história do Rodrigo Caio, que eu já tenho minha opinião sobre o Rodrigo Caio, e você ainda escolhe Gabigol, você tá botando mais um jogador a menos. O Gabigol hoje, infelizmente, ele é um inútil em campo. A vaga que dão pro Gabigol entrar, pode dar para um sócio-torcedor. Tranquilamente, não estou zoando, não. Pode colocar... Quando eu falo sócio-torcedor, obviamente, pode colocar qualquer outro jogador que, no mínimo, ele vai apresentar mais do que o Gabigol. Se ao invés de entrar o Gabigol, entrasse o Cebolinha, a gente ia ficar com raiva do Cebolinha. Mas o Cebolinha ia se fazer presente em campo. Errando pra caralho. Se você escolhe qualquer outro menino do Sub-20, podia entrar e mostrar mais do que o Gabigol. Então eu vou, para mim, esses 3 são os piores. Isso porque, obviamente, eu não coloco o treinador nessa lista. Porque senão o Tite estaria como o maior culpado dessa derrota hoje, tá ligado? Muito bem, Rodrigo Bigode. Agora eu quero ver com você, Rafa. Eu não vou nem pedir para você não repetir os dele, porque é impossível para os melhores. Para os piores, você consegue aí tranquilamente achar vários, tá? Mas eu vou deixar você livre para falar o que você bem entender sobre os jogadores hoje e só te parabenizando pelas palavras ao Bruno Henrique, que a expulsão dele realmente deveria ser cobrada e não vai. Isso, se você quiser até comentar novamente, fica à vontade. Não, beleza. Primeiro que, cara, o Bigode, ele leu meu pensamento, porque eu estava ouvindo o Bigode falando, né? O Gerson não é segundo volante, mas o Tite coloca o Gerson de segundo volante. E aí a gente vai pensando, né? O Rodrigo Caio também não é volante. O Tite coloca o Rodrigo Caio de segundo volante. Aí depois a gente vai lembrar, o Bruno Henrique não é ponta, mas o Tite coloca o Bruno Henrique de ponta. Aí o Bigode disse, o Pedro estava jogando bem no primeiro tempo, matou uma bola no peito, deu uma girada, e o Tite tira o Pedro para botar o Gabigol. Então, assim, é lógico, nós estamos falando dos jogadores, né? Mas a minha nota de repúdio, aí é lógico, eu não vou também colocar a culpa num cara que acabou de chegar, mas o Tite precisa começar a se ajudar um pouco mais. Por isso que eu queria aproveitar esse espaço para fazer uma crítica ao Tite. Eu até evito criticar muito técnico, mas se ajuda um pouco. Pô, o Pedro estava jogando bem, tinha metido um gol, tinha matado uma bola no peito e girado, deu um bom cabeceio num cruzamento do Luiz Araújo. O goleiro conseguiu pegar na volta, tem até um lance discutível, eu não acho que foi pênalti, mas muita gente achou que foi pênalti no Bruno Henrique. O Tite precisa começar a ler o campo, a entender o que está acontecendo no campo e pautar as escolhas dele, não pelo nome do cara que está no banco, entendeu? Muitas vezes a gente fala de reformulação, mas existe uma coisa mais simples do que a reformulação do elenco. É você começar a respeitar quem está te entregando mais dentro do elenco. Isso é mais simples que reformular. Isso, na verdade, é uma reformulação do time titular, uma reformulação de quem joga. Se o Gabigol não está entregando nada para você, faça uma reformulação no seu time. Você não é obrigado a colocar o Gabigol, mas vamos falar dos jogadores, então. Você leu exatamente o que eu estava pensando. Parece que existe um manual que ou o Pedro ou o Gabriel tem que jogar. E se um começa, o outro tem que terminar o jogo. Eu quero 90 minutos de Pedro. Com o jogo que ele fez hoje, os 45, era para ele ter terminado essa merda desse jogo. Você leu meu pensamento também. Porra, dá mais 45 minutos pro cara. O cara tá jogando bem. Não cria problema. Não troca o certo pelo duvidoso, apesar que o Gabigol já há algum tempo não é nem duvidoso mais, que ele entra e joga mal sempre. Cara, aconteceu esse... Porque o Pedro tá mal também. Aí aconteceu esse milagre que o Pedro fez bons 45 minutos. Há algum tempo o Pedro não fazia uma partida como ele fez hoje. Aí o Tite faz o quê? Tira o cara
para um revezamento absurdo, talvez mais para acomodar egos, para acomodar a subjetividade de cada um de querer jogar ou não, mas vamos lá. Então, primeiro vão os meus jogadores, quem são os jogadores fresh, que são os jogadores bola cheia, tá? O único que eu gostaria de acrescentar em relação ao Bigode é o Léo Pereira. Achei que o Léo Pereira fez uma partida boa. Acho que o Flamengo é um time que está tendo muita dificuldade na saída de bola, mas o Léo Pereira acho que é um cara que tem se destacado e acho que, por mais que o Flamengo tenha tomado 2 gols, acho que foi a dupla de zaga, acho que fez uma partida segura. Então, acho que a gente pode botar Fabrício Bruno e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno, inclusive, coroando a temporada que ele fez, né, de um time que não vai bem, mas ele é sempre o cara que nos socorre ali quando a gente precisa. E hoje achei que o Léo Pereira conseguiu fazer uma dupla altura do Fabrício Bruno. Então, os dois, para mim, foram bem. E, obviamente, para mim é o Pedro. Acho que o Pedro conseguiu resgatar, um jogador que finaliza, um cara, o primeiro lance que o Bigode falou, que ele mata no peito, consegue fazer um giro, é um lance difícil, não é um lance que qualquer centroavante vai conseguir fazer, é um lance de técnica, é um lance de quem tem recurso dentro da área, e infelizmente o Tite não entendeu o que estava acontecendo em campo, eu acho, um jogador que estava bem, ele optou por tirar, não fez o menor sentido, não há questões táticas que possam justificar isso. Se o Gabigol ainda fosse de fato um jogador rápido, de fato um jogador não estou falando de característica, mas o que ele entrega em campo, ainda assim você poderia pensar, tirei um centroavante mais fixo de área, porque o meu time está com 1 a menos, e eu vou querer um pouco mais de velocidade, mas não, está completamente errado. Talvez com o centroavante de área, ele fosse até conseguir segurar um pouco mais a zaga do Santos lá atrás e não teria tomado o segundo gol da maneira como tomou. Então, esses são meus jogadores fresh, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pedro. Agora a minha nota de repúdio, né, cara? Pô, já falei muito dele. Ayrton Lucas. Não aguento mais ver o Ayrton Lucas apanhando da bola. Hoje, ele poderia ter feito um gol antológico, de perna direita, trouxe para dentro, foi o lampejo que ele teve no jogo. Assim, tem capacidade física, tem iniciativa, mas eu não quero no Flamengo ver um jogador apanhando da bola. Para mim, isso é constrangedor. Não adianta você ter um orçamento de 1 bilhão e ter um jogador que não consegue fazer um domínio. Ele precisa urgente dar um jeito, sabe? Ele nunca foi um primor técnico. Eu sei que não, mas o que está acontecendo com ele é um absurdo. Não está sabendo jogar, virou um perna de pau. Não dá. Se o Flamengo tivesse um lateral em condições de jogo, coisa que o Felipe Luiz hoje, infelizmente, não tem, Ayrton Lucas não poderia ser titular. Então, minha nota de repúdio aí vai para ele. Bruno Henrique, pelo conjunto da obra, pela partida, pela maneira que ele foi expulso e pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos, ainda que eu acho que ele possa ser aproveitado um pouco mais dentro das características dele. Os jogadores também precisam ter controle mental e entender que eles vão ser úteis daqui para frente da temporada. O Bruno Henrique hoje, além de jogar mal, ele foi irresponsável. Então eu acho que faltou um pouco de zelo com a instituição Flamengo